Pai do Senhor, irmãos, estamos iniciando aqui mais uma live, falando sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. Então, nós estamos aqui representando a congregação de Olaria, agora transmitindo essa lição, que é a lição número 11. Glória a Deus, já está conosco aí nosso coordenador, irmão Ivan, Pai do Senhor. Quero pedir a você que está entrando, que possa também deixar um aceno para que a gente possa também estar saudando os irmãos, Desde já queremos fazer uma oração para darmos início. E também queremos incluir nessa oração, a família do nosso irmão, Miranda, a família enlutada, Nós tivemos até uma live ali dos irmãos que estiveram ali, o pastor da igreja, o pastor, alguns irmãos estiveram ali, Não é possível muita aglomeração, mas estiveram ali dando apoio à família. Gostaria de incluir também nessa oração, a família do nosso irmão Miranda, que Deus possa abençoar a sua família, confortar nesse momento de perda, nesse momento de dor. Vamos fazer uma oração apresentando a nossa vida a Deus, que Ele possa nos orientar, nos guiar ao longo dessa lição, amém? Oremos. Querido Deus, queremos apresentar a nossa vida, Senhor, a Ti, a cada um que vai estar, Senhor, acompanhando essa live. Abençoa cada um, meu Deus, que possamos, Senhor, crescer na graça, no conhecimento da Tua palavra. Te peço, Senhor, pela família do irmão Miranda, Senhor, que está enlutada, que possa confortar os corações, Senhor, abençoar cada um que ali está, Senhor, sofrendo, Senhor, a perda do seu ente querido. Em nome de Jesus, fica conosco, abençoa nossas vidas. Amém. Então, queremos dar início aqui, lição de número 11, Temos estado aqui todos os domingos, trabalhando cada lição, e agradeço, a companhia dos irmãos que têm estado sempre conosco. A irmã Milka Oliveira está entrando também, glória a Deus. Queria que cada irmão que entrasse pudesse deixar um aceno para a gente poder saudá-los, Então, a lição número 11, que fala sobre atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. O textório nos diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado. Efésios capítulo 4, versículo 1. E a verdade prática: a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Queremos saudar a irmã Rai, que está também acompanhando essa live, sempre está conosco. Pai do Senhor, irmã Rai, uma das nossas cantoras oficiais das lives lá na igreja. Deus abençoe. Glória a Deus. Então, ele está dizendo aqui que para que haja unidade na igreja, é preciso que haja esses três elementos, que Paulo vai dizer aqui, que são humildade, mansidão e longanimidade. E vamos ver algumas características desses elementos e como é que eles auxiliam e como é que eles constroem, eles permitem que haja essa unidade. Como é que eles cooperam para essa unidade? Essa é a palavra. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 4, e ainda Colossenses 1, versículos 9 ao 12, quando diz assim: Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado. Que vocação é essa? Aí ele vai dizer aqui no versículo 2: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa é a vocação.
procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o vimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento e da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, veja que ele vai falar aqui no versículo 4, que lemos de Efésios, há um só corpo e um só Espírito. E para que esse corpo possa ter unidade, é preciso que haja esses três elementos. Porque se não for assim, a gente vai ver aqui as características desses elementos. Se não for assim, a gente vai acabar tendo na igreja concorrência, uns querendo ser maiores que os outros, dissensões, heresias e tantas outras coisas. E para isso, o apóstolo aqui ele enfatiza que é preciso que haja esses três elementos, que são humildade, mansidão e longanimidade. Glória a Deus. Queremos saudar também nosso irmão Peterson, que está nos acompanhando. Seja bem-vindo, irmão Peterson. Os irmãos podem enviar seus comentários, a gente vai também aqui registrar. Aqui a introdução vai nos dizer: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, essa aqui é a lição anterior, que ele está fazendo menção, no qual ele vai dizer que a igreja vai estimular que a igreja esteja arraigada, ou seja, enraizada e fundada em amor. Na sua oração, ele vai acrescentar isso. O apóstolo Paulo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. O que é unidade, irmãos? É olhar numa mesma direção, é ter um mesmo coração, é ter um mesmo sentimento, é trabalhar pelo mesmo propósito. Na verdade, vocês imaginem, é um projeto da igreja, quase quer que seja, e tem um líder caminhando numa direção e tem um grupo caminhando em outra direção. Não tem como a igreja avançar. Imagina o pastor da igreja querendo desenvolver um projeto qualquer e que não tem a cooperação, não tem o apoio de todos ou de alguns. Então, essa unidade é importante. E como nós somos corpo de Cristo, não tem como, você sabe, pela prática, um corpo e uma perna para um lado e um braço para o outro. Não, todos têm que seguir numa mesma direção, ter um mesmo propósito e um mesmo objetivo. Isso é unidade. Então, assim, nessa lição estudaremos as virtudes fundamentais que são humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então, capítulo 1 vai nos falar: para haver unidade é preciso humildade. Então, por que é preciso humildade para que haja unidade? Ele vai falar aqui que nós, pesquisando aqui nos dicionários, sinônimos da palavra humildade seria consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. A humildade ela é necessária, irmãos, porque você pode ter na igreja alguém que é doutor, é muito instruído, e você pode ter pessoas com pouco conhecimento acadêmico, pode não saber ler, e eles
eles vão sentar lado a lado na igreja. Você pode ter, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo militar, você pode ter aqui alguém que é um cabo, um sargento, e ele é o pastor da igreja. E sentado lá nos bancos você pode ter um oficial, você pode ter um capitão, você pode ter um coronel. E ele está lá, mas ele pela sua humildade ele vai entender que ele ali, ele é igreja do Senhor, é participante do corpo. Então a humildade, ela te faz não querer sobrepujar, sobrepor os outros, se insuflar, ser maior, ser superior. E é isso que nós vamos ver nesse primeiro capítulo. Então, a humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também uns com os outros. Não somente diante de Deus, você não querer, né, quem somos nós, para querer, né, de repente, ser alguma coisa diante de Deus. Mas não somente diante de Deus, reconhecendo a sua grandeza e que nós somos pó e cinzas. Nós somos feitos do barro, mas também uns com os outros. Já quero adiantar aqui um versículo que está um pouco mais adiante, que é Filipenses 2, versículo 3, quando ele diz: cada um considere os outros superior a si mesmo. Então, não é porque eu sei cantar um pouco que eu vou desprezar o outro irmão que talvez nem saiba tanta técnica. Não é porque eu sei tocar um pouco que eu vou desprezar o outro que talvez esteja aprendendo. Não, mas cada um de nós, você sabe cantar muito? Considere os outros superior a você mesmo. Você sabe pregar? Prega muito? Deus te abençoe. Considere os outros superior a si mesmo. Se tivermos esse sentimento, vai ser reforçada entre nós a união da igreja, a unidade da igreja. O modo digno de viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção na carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. E que vocação é essa que fomos chamados? Fomos chamados para viver como um corpo, como uma única unidade. Ou seja, nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser membro do corpo de Cristo. Então temos que ter, como já falamos, um mesmo sentimento, um mesmo coração, uma mesma visão, andar numa mesma direção. Então, isso pressupõe o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus. Veja quando ele fala aqui do andar, que ele está usando uma figura de linguagem para dizer que a nossa conduta, a nossa postura, deve ser de humildade, deve refletir essa humildade. E aí nós vamos ver aqui no tópico 2 o que é essa humildade. Em primeiro lugar, queremos deixar claro que essa não é uma característica, todas essas esses são elementos, Deixar aí a parte do Senhor para o irmão Antônio Farias, que está também nos acompanhando. Então, esses todos são elementos que recebemos através do Espírito Santo. Nada disso é mérito nosso. Alguém simplesmente tem intrínseco nele a humildade, Não, mas a humildade, a mansidão, a longanimidade, não, mas nós recebemos esses elementos através do Espírito Santo. Pai do Senhor, irmã Terezinha Alves, Deus te abençoe, que está também nos acompanhando. Então nós recebemos esses elementos através do Espírito Santo atuando na nossa vida. Então se você tem dificuldade em exercer a humildade, você pede a Deus que venha te dar um coração mais humilde. Cada um de nós deve buscar isso de Deus. Então são elementos
né, que são compartilhados a nós através do Espírito Santo. É preciso deixar aqui um detalhe, né, que o único desses três elementos, né, ele está falando aqui de humildade, mansidão e longanimidade. O único desses três elementos que não está incluso naquela lista lá do fruto do Espírito, né, é justamente esse primeiro, a humildade. Mas porque ele está também diretamente ligado aos outros elementos, segundo o autor da lição, Pastor Douglas. Então, humildade. Olha que interessante, irmãos. Na época em que Paulo escreveu isso aqui, a humildade não era uma coisa para ser elogiada, cultuada, celebrada, não. A humildade entre os povos pagãos era tido como algo ruim. Não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa. Porque você ter humildade, para alguns, era considerado como se você não tivesse amor próprio, respeito próprio. Como é que essa pessoa se comporta de forma humilde dessa forma, né? Então era como uma fraqueza, era uma negação de si mesmo. Não, você não deveria ser isso, você tinha que ter um certo orgulho na sua vida. Então a humildade não era uma virtude, não era considerada uma virtude. Mas lembra-se que Cristo, que é o nosso exemplo maior de humildade, ele andou sempre na contramão, né, do pensamento posto da época. Por exemplo, que a pessoa mais humilde na casa, ela teria que lavar os pés dos convidados. E o que Jesus faz? Ele mesmo toma a bacia, toma a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Nesse momento eles começam a não entender aquilo que ele estava fazendo, e ele diz: olha, o que eu faço agora vocês não entendem, mas vocês entenderão depois. E depois ele vai dizer: se eu sou mestre e senhor e me coloco como servo, assim vocês devem fazer também. Ou seja, cumprindo com o que está escrito aqui em Filipenses 2 e 3, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, a humildade, irmãos, ela evita que haja concorrência entre nós. Quem é o melhor obreiro na casa do Senhor? Quem é o maior? Quem é o melhor cantor? Quem é que prega mais? Quem é que é o mais assíduo aqui? Quem é que ganha? Não deve haver isso entre nós. Então, a humildade, ela está aí para nos livrar desse tipo de sentimento que é faccioso, né, que leva a contendas e leva a problemas, dissensões no meio da igreja. Deus nos livre e nos guarde disso. Então, Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha que exemplo de humildade. Sendo igual a Deus, né? Mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés aos apóstolos, isso nós já mencionamos. Então, que cada um venha considerar aos outros superior a si mesmo, né? E buscarmos cada dia a humildade. E aí, quando ele fala de humildade, ele vai falar aqui sobre a verdadeira humildade. Por que verdadeira humildade? Então deve ter também uma falsa humildade, né? Então, ser humilde, irmãos, geralmente essa característica, esse elemento, não é algo que nós vamos nós mesmos declararmos a nosso respeito. Tipo, eu chegar na igreja de Olaria, onde ainda ninguém me conhece, e como meu cartão de visita dizer: dou graças a Deus que sou alguém muito humilde e estou aqui para cooperar com vocês. Não. Isso é um elemento que vai ser visto pelas outras pessoas na nossa vida. Então, se você realmente tem a verdadeira humildade, esse elemento ele vai ser visto pelas outras pessoas, comentado talvez pelas outras pessoas. As pessoas vão olhar para você e
vamos dizer, você já observou aquele irmão, aquela irmã? Poxa, é uma coisa que eu gosto nele, ele demonstra assim muita humildade, não é verdade? E a humildade não tem a ver, irmãos, necessariamente com pobreza ou falta de formação acadêmica. Não. Pode ter pessoas pobres, pessoas sem grandes conhecimentos, que sejam soberbos, sejam arrogantes. E pode ter pessoas com alto grau de formação, pessoas com muitos recursos, né? Sejam eles empresários, ou seja lá o que for, mas com muitos recursos e que demonstre grande humildade. Eu já conheci pessoas assim. Pessoas que você no seu andar, no seu falar, você não diria nunca que ele era um empresário. Na verdade, a forma como que ele dava acesso às pessoas a si mesmo, não mostrava que ele era grandes coisas. Mas aí depois você descobriu, peraí, aquele lá é o empresário fulano e tal. Então, a humildade ela não está ligada a isso. Você pode ter, ou você pode ser alguma coisa e ser também humilde. Isso é um elemento compartilhado, como nós já falamos aqui, pelo Espírito Santo, e sem ele nós não temos como desenvolver, né, esse elemento. Então, a verdadeira humildade, irmãos, não é você chegar como talvez você que está me ouvindo agora já até ouviu alguém falar assim, ou talvez foi até levado a falar isso, mas isso não reforça a sua humildade. Tipo, alguém pedindo oração e dizendo porque eu sou menorzinho, porque eu não sou nada demais. Não, isso não é exemplo de humildade. A verdadeira humildade, ela é demonstrada não através das palavras, mas através das ações. Através das nossas ações, alguém vai ver em nós esse elemento da humildade. Pode ser o irmão Hernandes Viana, né? Sempre está conosco. O Senhor te abençoe. Então, a verdadeira humildade. Quando ele fala da verdadeira humildade é porque há uma falsa humildade também por aí, né? O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia, né? Em oposição ao orgulho e à arrogância que nós já mencionamos aqui. Trata-se de uma postura que oferece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Então, a verdadeira humildade, ela não procura o seu próprio interesse, mas procura o interesse do corpo, da coletividade, da igreja. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia dos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo. Então, como nós já falamos aqui, é uma virtude produzida pelo Espírito Santo. E, como tal, nós não podemos desenvolvê-la, nós não podemos tê-la em nós se não buscarmos diretamente de Deus. Nós vemos pessoas que eram completamente orgulhosas, né, vaidosas e tantas outras coisas que são contrárias à humildade. Antes de entrar na igreja e depois ela conhece a Deus, conhece a Cristo, e a palavra, né, vai produzir nela as mudanças necessárias. Aí de repente você vai ver uma pessoa extremamente transformada e humilde. E de onde vem isso? Vem do Espírito Santo de Deus. Então, primeiro elemento, humildade. Segundo elemento, para haver unidade é preciso haver mansidão. Mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos. Alguém manso, né? Promovendo a paz e conciliação na igreja local. Então, mansidão, como nós já falamos, a humildade era o único que não consta na lista do fruto do Espírito, né? Mas já a mansidão é um fruto do Espírito, né? Está lá naquela lista. A palavra mansidão transmite o conceito de
ternura, gentileza, cortesia, paciência. Então, quando é que a gente vai demonstrar a nossa mansidão, irmãos? É no momento da paz? É no momento que está tudo certinho? Não. Você demonstra a sua mansidão, você tem a oportunidade dada por Deus de demonstrar a sua mansidão. Geralmente quando alguém pisa no teu calo, né? A expressão popular. Quando alguém te fere, como é que a gente reage a isso? Então, instintivamente, a gente tem o instinto da autodefesa. Se alguém te empurra, você empurra de volta. Né? Esse é o instinto. Se alguém te fere, você fere de volta. Se alguém te magoa, você magoa de volta. Esse é o instinto humano. Mas na Igreja do Senhor, há um elemento compartilhado pelo Espírito Santo de Deus, que é fruto do Espírito, chamado mansidão. Então, é nesse momento, não da paz, mas do conflito, que você mostra que esse elemento está em você. Então não adianta nada a gente declarar de nós mesmos tantas vezes, né, que somos humildes, que somos mansos, mas no momento que somos testados, esse elemento não aparece. Não é verdade? Então precisamos ter esse elemento na nossa vida. E se não temos, ou se não temos o quanto gostaríamos de ter, o quanto é necessário para a unidade da igreja, então que venhamos a buscar de Deus. A mansidão é um estado que deriva da humildade, ou seja, da humildade vem a mansidão. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante, ausência de precipitação. Sabe aquela coisa, irmãos, aquela linguagem que a gente usava no velho homem? Não leva o desaforo para casa. Significa eu resolvo aqui e agora. Se bateu, vai levar. Né? Aquele elemento do velho homem que nós tínhamos. Mas agora nós recebemos em lugar disso a mansidão. Né? Às vezes, para que você demonstre esse elemento, é preciso você até sofrer o dano, né? Ter perdas, para que você demonstre que na tua vida existe a mansidão. Né? No momento que a gente tem o ímpeto de cobrar nossos direitos, de exigir, né? Mas a mansidão vai nos levar por outro caminho, mas um caminho que com certeza glorifica a Deus. Alguém vai ver que você tem Deus na tua vida através da mansidão. O segundo tópico vai falar grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Mas por que ele cita aqui Moisés? Porque a Bíblia vai reforçar, né, falar sobre Moisés que não havia homem manso como ele. É só você observar que o povo de Israel, descendência de Abraão chamado por Deus para fazer uma grande nação, e Moisés era um desses descendentes a quem Deus escolheu para tirar o povo do Egito. E se você observar, chega um momento em que o povo estava com tanto conflito contra Deus e contra o próprio Moisés, que Deus diz assim, sai do meio deles, eu vou acabar com eles e vou fazer de ti, Moisés. Em ti eu vou fazer uma nação. Eu vou cumprir a promessa a Abraão através de ti. E Moisés poderia ali se ensoberbecer, né? Naquele momento que ele estava sendo afrontado, estava sendo atacado. Mas ele diz, não, Senhor, através da sua mansidão, né? Ele fala com o próprio Deus, né? Ele fala, não, Senhor, o que as nações vão dizer que tu tirasse esse povo do Egito e não foi capaz de colocar na terra prometida e por isso eles morreram aqui no deserto, né? E Moisés, através da sua mansidão, ele roga a Deus que tenha misericórdia do povo. E que povo é esse? O povo que estava atacando ele próprio, né? O povo de Israel. Então, Moisés é um exemplo desse. É um exemplo desse que mostra esse elemento que é a mansidão.
Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Se você quiser ler isso, está em Números capítulo 12, versículo 3. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Vemos ali o exemplo de Miriam e Arão, que chegam para Moisés para acusá-lo e atacá-lo e dizer: olha, o Senhor tem falado não é só contigo não, tem falado conosco também. O que é isso que tu estás querendo se assenhorear de tudo? Na verdade, e Moisés ali, mesmo atacado, nós vemos aquele momento em que Miriam ela fica leprosa, e Moisés, sendo irmão de Miriam, né, sendo atacado por ela, mas ele roga a Deus que perdoe a iniquidade de Miriam, né, e que venha a sará-la, né? Ou seja, mesmo no momento da adversidade, mesmo no momento do conflito, pedindo pela cura, né, pedindo pela bênção. Então, quando Jesus fala assim, olha, é preciso que nós oremos, oremos e amemos até os que nos perseguem. Como é possível fazer isso? Através da mansidão e da humildade. Esses dois elementos juntos você consegue fazer isso. Na verdade. E o segundo exemplo, claro, que isso aí é incontestável, Jesus Cristo, né? Manteve autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Você imagine Jesus subindo a cruz e mesmo lá no início, né, quando Pedro vai defendê-lo, ali no momento em que ele está sendo preso, né, e Pedro vai defendê-lo, e ele poderia, né, ter sido levado a seguir, né, seguir aquele comportamento de Pedro, ou seja, e se autoproteger e se autodefender, mas Jesus diz o quê? Põe a tua espada na bainha, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Outra fala de Jesus muito importante, enquanto ele está sendo ali cuspido, caluniado, recebeu coroa de espinhos, recebe uma furada no lado, mas quais são as palavras de Jesus? Ele fala assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus tem um discurso aqui de alguém que tem extrema humildade e mansidão. Queremos saudar a nossa irmã Yasmin também, que está nos acompanhando através dessa live. Pai do Senhor, você possa ficar conosco até o final. Então, Jesus é um exemplo dessa mansidão, né? Ele demonstrou isso na sua vida através das suas ações. A verdadeira mansidão. Quando falamos aqui de verdadeira mansidão, é porque, com certeza, existe a falsa mansidão, né? Alguém que tem aparência de mansidão, mas na realidade não tem esse elemento na sua vida. Então vamos ver aqui, ó, pessoas com essa virtude são disciplinadas, capacitadas a perseverar na perseguição. Ou seja, mesmo perseguido, você não abandonar aquilo que Deus te confiou, não abandonar a tua responsabilidade diante de Deus, mas continuar, né, fazendo a coisa certa, continuar sendo guiado pelo Espírito de Deus. Não revidar. Olha, irmãos, isso aqui é praticamente uma tendência natural, né, do ser humano, é revidar, é você cobrar o teu próprio direito. Pai do Senhor, irmão Josiel Cordeiro, né, lá de Parnamirim também está nos acompanhando. Glória a Deus. Então, não revidar. A mansidão vai te levar a não revidar. Guardar, esperar em Deus, sabendo que de Deus vem a recompensa, irmãos. Às vezes você, ao ser afrontado, você mesmo quer resolver o problema. Mas sabe o que Deus faz?
Ah, você mesmo quer resolver o problema? Então resolva aí do teu jeito. Aí o resultado não vai sair como esperado. Não é verdade? Mas às vezes você faz o quê? Você fecha a tua boca, age com humildade, né? Age com mansidão. E aí Deus, que cobra toda a injustiça, né? Ele vai lá e ele age, trazendo o teu direito. Às vezes a pessoa vai vir até e te pedir desculpa, ver que agiu mal, mas porque você fechou sua boca. Então age com mansidão. Esse é o momento de mostrar a mansidão, né? Então, reagir a maus tratos sofridos, né? Se apressar em omitir juízo. Então, isso aí é contrário à mansidão. Não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimento. Ou seja, se você verdadeiramente tem a mansidão como fruto do Espírito na tua vida, então deixa de lado todo o ressentimento. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Ah, realmente ele reconheceu que eu sou o melhor, por isso ele vai ficar aí na sua mansidão. Não. Quem é maior, irmãos, não tem que dizer que é maior. Quem é melhor em alguma coisa, em alguma habilidade, não precisa dizer que é melhor. Quando a gente traz isso pelas nossas próprias, defendemos as nossas virtudes com as nossas próprias palavras, acabamos trazendo a dissensão. Não é isso que Deus quer. Então, através da mansidão, você deixa que Deus apresente você e não você próprio faça a sua apresentação. Então, isso não quer de maneira nenhuma dizer inferioridade, não. Quer dizer que você é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus está no controle da tua vida. Isso é demonstrado através da humildade, é demonstrado através também da mansidão e da longanimidade que a gente vai ver daqui a pouco. Mansidão pressupõe conciliação. Então, Jesus vai falar lá no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os mansos. Então, bem-aventurados, felizes, abençoados sejam quem? Os mansos. Comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Imagina, irmãos, você está acompanhando uma situação de conflito, seja numa casa, seja numa família, seja na igreja, aí você que deveria agir com mansidão, né, e estimular a paz, o que você faz? Bota lenha na fogueira. Né? Você chega com a pessoa que já está numa situação de conflito com outra e diz assim, eu não aceitaria isso não. Aí chega com a pessoa que está ainda tolerando, né? Aí você diz assim, rapaz, você é tranquilo demais. Eu não aceitaria isso não. Meu irmão, se você é igreja do Senhor, a quem compete, irmãos, ter todos esses elementos na nossa vida? A todos nós. Isso aqui não é a virtude do pastor, não. Isso aqui não é a virtude do obreiro apenas, não. É também, mas é de todos nós, de toda a igreja do Senhor. Então, se você tem essa virtude na tua vida, você não pode jamais estimular a guerra, a contenda, a confusão, né? Não, mas você é aquele que promove a paz. Se você é manso, tem a mansidão na tua vida. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Ou seja, você estaria sempre atuando como um vaso de Deus para desfazer, né? Como instrumento de Deus para desfazer toda a contenda. E por último lugar, irmãos, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Então, a virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios, assim liberar o perdão
aos ofensores. Na verdade, você já viu aquela situação de coisas, às vezes corriqueiras, que acontecem, às vezes as pessoas não estão de muito bom humor por qualquer razão, e nós somos humanos, somos falhos, né? E às vezes você, mesmo sem querer, você dá uma resposta meio atravessada que não agrada alguém, não é verdade? E aquilo às vezes gera um problema, irmão, gera uma raiz de amargura que vai perdurar por toda a vida. Mas ele está nos estimulando aqui a ter longanimidade, que vai se refletir como o quê? Como tolerância com os erros alheios. É preciso saber, irmãos, que o teu pastor nem sempre vai acertar em tudo. O teu líder nem sempre vai acertar em tudo. A Bíblia diz que se alguém não erra em palavras, esse varão é perfeito. Né? Então, não somos perfeitos, mas buscamos fazer a coisa certa em Cristo Jesus. Né? Então, às vezes, você vai ouvir alguma coisa que vai talvez te magoar. Mas você vai guardar isso para sempre? Não. Se você tem o fruto do Espírito chamado longanimidade, você vai procurar o que? Superar isso e perdoar, para viver em paz, sabendo, irmãos, que não vamos entrar no céu, não vamos chegar no céu, né, tendo conflitos uns com os outros. Não, temos que viver em paz, pertencendo todos ao mesmo corpo, o corpo de Cristo. A longanimidade como fruto do Espírito, ela tem sentido de paciência, tolerância e constância. Paciência. Alguém que de repente tem um comportamento inadequado com você, mas que você está orando a Deus, né? Você está pedindo a Deus, Senhor, muda esse coração, muda essa vida, muda esse comportamento. Mas não é orar uma vez e abandonar não, irmãos. Já que ele não mudou, já abandono logo. Não. Você tem paciência. Isso é algo que está ligado à longanimidade. Paciência. Segundo lugar, tolerância. Você tolera, né? Você suporta muito mais. E terceiro lugar, constância. Já viram, irmãos? Gente que de repente leva uma patada por alguma coisa na igreja e diz assim: pois eu não vou mais não. Pois eu vou entregar o departamento. Pois agora eu não coopero mais com nada não. Porque se é para me tratar desse jeito aí, é melhor não fazer nada na casa de Deus. Não, irmãos. A longanimidade, ela pressupõe também a constância, ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então temos que ter a constância. A despeito de qualquer coisa, irmãos, sabemos que no mundo teremos aflição, mas queremos vencer? Queremos vencer. Então precisamos buscar esses elementos que promovem a unidade, promovem a unificação da igreja. Então, assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. E a Bíblia vai dizer assim, seja imitador de Deus como filhos amados. Né? Então, se você toma a Deus por pai, você deve também imitar as características que há em Deus. E uma delas é ser longânimo, tardio em irar-se, mas sempre pronto, né, a perdoar. E assim devemos ser nós também. Aí eu faço uma reflexão aqui nessa escola dominical, né? Como é que tem sido o nosso coração em relação ao perdão? Será que nós realmente estamos prontos a perdoar? Tem pessoas que vão chegar conosco e vão pedir perdão. Alguns vão perdoar. E outros nem assim vão perdoar. Não é verdade? E tem outros que nem sequer vão pedir perdão, irmãos. E a gente vai precisar, para vencer, para continuar na nossa caminhada cristã, a gente vai precisar perdoar
Assim também há aqueles que muitas vezes nem vão pedir perdão, mas a gente precisa superar, irmãos. E o perdão nos leva a superar a afronta, né? Tópico 2 vai falar suportando uns aos outros. Eita, irmão, isso aqui não fala de um momento de confraternização, né? De alegria. Não, ele fala aqui de pessoas que muitas vezes vão ser um peso, vão ser um fardo, né? Vão ser difíceis de tolerar. Mas através da longanimidade, nós vamos ser capazes de suportar e tolerar. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade, seja na família, seja no mundo, ou seja até mesmo dentro da igreja, irmãos. Como nós já falamos, nós somos imperfeitos, somos falhos e nem sempre vamos agradar a todo mundo, né? Às vezes você pode estar enfrentando uma situação qualquer e sem querer você diz uma palavra irrefletida, isso vem magoar alguém. E o que nós precisamos fazer? Suportar uns aos outros. E a Bíblia diz assim, em amor. Suportando em amor. Através do amor, vamos suportar uns aos outros. São nesses momentos conflituosos que é na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Ou seja, essa longanimidade não é uma coisa filosófica, né, para você aprender e gravar. Não, é algo para você colocar na prática. É algo para quando você viva a situação, né, que não for agradável, que não for muito boa, mas você possa ser ponderado e no teu espírito você agir conforme a palavra está nos aconselhando aqui e promover a paz. E último lugar, irmãos, perdão como premissa do amor. Na oração que Jesus ensina aos seus discípulos, ele diz assim, perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores. Irmãos, como é que tem sido o nosso perdão? Será que o nosso coração tem sido um depósito de sentimentos facciosos, de contendas, né? E tantas coisas que não agradam a Deus? Então precisamos vasculhar a nossa vida, o nosso coração. Será que é alguém que nós precisamos liberar o perdão? Será que é alguém que nós precisamos pedir perdão? Na verdade, o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. Não é? Quem não ama não conhece a Deus. E quando nós amamos, demonstramos conhecer a Deus. Mas esse amor não é só de palavras. De dizer, irmão José, eu te amo, né? Mas cadê a prática disso? A prática disso é, muitas vezes, quando nós somos até mesmo afrontados por pessoas que amamos, por pessoas às vezes da nossa casa, por pessoas da nossa igreja, recebemos às vezes uma palavra que desagrada, é aí o momento de você demonstrar o seu amor. Então o amor não é uma coisa filosófica. Assim como o perdão também não é uma coisa filosófica. Você aprende como é que são, né, os parâmetros do perdão e grava isso na tua mente para fazer uma prova. Não, mas isso é uma coisa prática, algo que nós precisamos colocar na nossa vida diária. Então, é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Perdão, na verdade. E quantas vezes nós, irmãos, somos o autor do constrangimento, da agressão, da crítica, da palavra, né, que é colocada no momento inoportuno. Na verdade, isso vem a ferir as pessoas, a gente às vezes não reflete. Eu faço isso às vezes, claro, por que não? Você também deve falar alguma coisa que você de repente você diz assim, não deveria ter falado isso, poxa, por que eu não guardei a minha boca? E como é que tem sido, irmãos, nosso coração para perdoar? Nós mesmos caímos nesse tipo de situação, então você precisa ter um coração perdoador, que supera, que vence a mágoa, que não guarda.
amando ardentemente uns aos outros, com um coração puro, perdoando e sendo perdoados, para que possamos chegar no céu. Sabemos que o objetivo da igreja não é construir grandes congregações aqui nessa terra, né? Superar outros ministérios em número de membros, número de pastores, ter uma igreja mais organizada do que as outras. Não é esse o objetivo da igreja. O objetivo da igreja é pregar o evangelho e chegar no céu. Esse é o objetivo. E para que nós possamos alcançá-lo, aqui estão 3 elementos que foram compartilhados nessa manhã, né? Está aí na sua lição, para que a gente venha crescer, né? Na virtude, na graça, no Espírito Santo, em unidade, para que haja unidade na igreja, né? Que seria humildade, mansidão e longanimidade. Aqui nós concluímos essa lição dizendo que vimos o convite de Paulo aos crentes para viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. Humildade, que fortalece a unidade, mansidão, né, para lidar com os conflitos, e longanimidade, que suporta os erros alheios, né? Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Desde já quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes nessa live. Quero convidar daqui a pouco você a estar também assistindo a live do irmão Jones, né, falando ali aos jovens, né, ele está com a lição ali falando sobre Josué, introduzindo o povo na terra prometida. Então convido você também a estar acompanhando essa live, compartilhe para que possa também alcançar a outras pessoas. Quero orar com você encerrando essa live em nome de Jesus. Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esses momentos na tua presença, te agradecer, Senhor, pelo compartilhamento desses conhecimentos, que eles possam estar, Senhor, esses elementos possam estar na vida de cada um, Senhor, na tua igreja. Humildade, mansidão, longanimidade. Que possamos, Senhor, não ter apenas como uma filosofia, Senhor, mas como uma prática de vida. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Amém. Deus te abençoe. Espero vocês aqui domingo que vem, em nome de Jesus, lição número 12. A conduta do crente em relação à família. Uma lição com certeza muito gostosa de estudar. E eu espero vocês. Amém? A paz do Senhor a todos. Espero vocês no próximo domingo.